Acabei gravando sem botar o áudio, vou ter que repetir aqui, tá? Vamos falar de MMC e MDC, né? A gente tá falando de MMC e MDC, tá? E a gente vai continuar agora falando de MDC. Eu falei na outra aula sobre MDC e vamos falar de MMC e vamos falar de MDC. MDC é o máximo divisor comum. Então, a primeira dúvida que os alunos têm é confundir porque o MDC é máximo e o MMC é mínimo, né? Mínimo, múltiplo, comum. Então, eles pensam, MMC, né? Que o MDC, por ser máximo, ele é maior que o MDC, mas não, ele é menor. Certo? Porque MDC é divisor. E o MMC é múltiplo. Então a primeira confusão que eu noto muito é que eles confundem, só pelo fato de ser máximo e mínimo, né? Ele pensa que máximo é maior, aí confunde, e múltiplo é menor, mas não é. O MDC, ele como é divisor, ele é menor do que o MMC. Ok? Então, vou falar, antes de falar de MDC, vamos falar um pouquinho de números primos, né? Entre si. A gente já falou de números primos, a gente já sabe a definição, são números maiores que 1, que só divide por 1 e por ele mesmo, né? E existe primos entre si. O que é isso? Primos entre si são números que, quando fatorados, não existe fator comum entre eles. Não necessariamente eles são primos, só basta não existir fator comum entre eles. Um exemplo é todo número consecutivo, 5 e 6, por exemplo. Se eu fatorar 5, apenas vai ter o fator 5 e acabou, né? Se eu fatorar 6, vou ter dois fatores, 2 e 3. Então 5 se escreve de 5 unicamente, né? E o 6 escreve 2 vezes 3. Observa que os fatores de 6, que é 2 e 3, não existem aqui e nem vice-versa. Então esses dois números são chamados de primos entre si. Tá? Por quê? Não existe fator comum entre eles. Tá? Então, primeira observação é que todo número consecutivo, ele é primo entre si. Então, por exemplo, 20 e 21, tá? Eles são primos entre si, a gente não precisa nem testar, né? Eles pelo fato de ser consecutivo, ele já é primo entre si. Mas vamos fazer a fatoração? 20 fatorado dá por 2, aí vai dar 10, deixa eu ver aqui, dá 10, por 2 dá 5, por 5, né? Vai dar 1. E o 21? 21 só dá por 3, dá 7 e 7, 1. Ou seja, a fatoração de 20 é 2 elevado à segunda vezes 5. E a fatoração de 21 é 3 vezes 7. Observa que os fatores aqui, ó, um não tem nada a ver com o outro. Não existe nenhum fator em comum. Como não existe nenhum fator em comum, 20 e 21 é primo entre si. Então, é uma característica, né? Todo número consecutivo também é primo entre si, tá? Mas não necessariamente dois números precisam ser consecutivos para ser primos entre si. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 9 e... Não, tá aqui o número 3 e o número 10, por exemplo. Observa que esses dois números não são consecutivos, mas são sim, são primos entre si. Observa que 3 é o único fator, é 3, e 10 é 2 vezes 5. Né? Então, não tem fator comum. Não existe fator comum. Tá? Então, são primos entre si. Observa que 10 não é primo.
não é primo. Tá? Ele não é primo. Mas 3 e 10, observe que a dupla a gente chama de primos entre si. Apesar que o 3 é primo, né? Tranquilo? Então é isso aí. Vou falar de primo entre si porque acabo, quando falo de MDC, eu acabo falando de primos entre si também, tá bom? Então vamos lá fazer o primeiro método de MDC, que é o fatoração separadas, né? Separadas. Ou seja, eu vou fatorar esses números de forma separada. Então vou pegar o exemplo do MDC de 72 e 240. Ok? Então vamos lá, 72 vamos fatorar ele de forma separada. Dá por 2, 36, dá por 2 também, 18. Continua 2, vai dar 9, não dá mais por 2, por 3, 3 por 3, 1. Ou seja, aqui vai voltar logo aqui, é 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à segunda. Ok? Essa é a fatoração do 72. Tá? Então vamos fatorar agora o 240. 240. Forma separada. 2, 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Beleza? Escrever aqui no cantinho, aqui já daqui, vai dar 2 elevado à quarta, vezes 3, vezes 5, tá? Então já tem aqui, vou colocar duas coisinhas aqui. Então quem é o MDC deles? Como é que se faz? Primeiro você vai achar os fatores que estão em comum nos dois. Observa que aqui tem 2 e 3 os fatores, que é o número de baixo, né? 2 e 3. E aqui tem 2, 3 e 5. Então, em comum, os dois só tem o número 2 e o número 3. O número 5 não existe aqui, então não entra no MDC, tá? Tem que estar nos dois. E vou agora escolher os menores expoentes dos fatores. Observa aqui, ó. Aqui tem 4 e aqui tem 3, ó. Então, vou escolher o 3, que é o menor expoente. E aqui tem 2, ó, e o 3 é unitário, 1. Ou seja, eu vou colocar 1 aqui, ou nada, você precisa não colocar nada, né? Então, ó, já acabou o MDC, vai ficar 8, que é 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, vezes 3, que é igual a 24, ok? Esse é o método fatorando 1 a 1. Então, você pega os fatores em comum, certo? E os menores expoentes. Vou fazer outro exemplo agora, só que vamos fatorar junto. MDC de 72 e 240. Nesse caso, a gente vai fatorar tudo de uma vez só, certo? Como é que eu faço? Vê, vou colocar aqui apenas os divisores, certo? Que dividem os dois números. Então, 2 divide os dois números, sim, aí fica 36 e 120. 2 ainda divide os dois? Sim, fica 18 e 60. Ainda os dois dividir por 2? Dá. Aí vai dar 9 e aqui vai ficar 30, né? Por 2 ainda não. Observa que por 2 não tem como. Apesar que 2 dividiria 30, mas não divide 9. Tem que dividir os dois agora. Aí você bota 3, ó. Porque divide os dois. Vai ficar 3 e 10. E acabou. Porque, ó, quem é o MDC? Vai ficar 2 elevado à segunda, ou terceira, né? Vezes 3. Novamente, 8 vezes 3, que é igual a 24. Que a gente já tinha encontrado lá, ó. Mesmo número, ó. 24 aqui. Epa. E 24 aqui. Ok? O que é que eu quero chamar a atenção? Observa aqui, ó, que esses dois números que a gente observou são primos entre si, ok? Então, quando eu faço o MDC, eu paro quando? Vou parar quando esses dois números aqui forem primos entre si, ou quando eu não conseguir dividir, que é a mesma coisa, porque se eu conseguisse dividir, existia fator comum, né, e nos dois números. Como eu não consigo dividir, é porque não existe fator comum entre os dois números e esses dois números, por consequência, são primos entre si, tá? Outra observação interessante é que eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui o número 24. E observa que quando eu multiplico 24 vezes 3, né, que é o MDC vezes esse primo aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai me dar o valor de 72. Se eu multiplicar
24 vezes 10, que é o outro primo, né? Ele vai me dar o fator de 240. Então, isso aí já me gera uma primeira observação. Observa que, vou deixar uma forma mais matemática. O MDC, DC, de A e B, certo? Pode ser escrito da seguinte forma. Veja, eu tenho A, esse meu A, que a gente pode considerar esse número A aqui, ó, e esse número B aqui, tá? Esse meu A, ele vai ser o MDC, tá vendo? Multiplicado por um valor X, certo? Que vai ser qualquer, né? Que vai encontrar aqui, ó. Esse valor X que eu vou encontrar aqui. E o número B também vai ser o MDC multiplicado pelo número Y, que também vai ser esse valor aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é X, o número 3, e o Y é 10. Observa que, se isso é verdade, obrigatoriamente, X e Y são primos entre si, ok? Então a gente vai, quando for fazer o MDC, começa a observar, faz o MDC de dois números, começa a observar esses números aqui embaixo, ó, tá? Muito importante, esses números são primos entre si, tá? E quando eu multiplico o MDC por ele, eu vou obter o número de cima, tá? Tá vendo isso aqui, por esse, eu obtenho o número de cima. Por que isso é importante? Porque a gente vai fazer um problema chamado problema da sacolinha. E a gente vai utilizar desses números aqui, ó, do MDC, nesse formato para resolver esses problemas, tá? O militar não quer que o aluno faça o MDC. Na realidade, o militar quer que ele tenha um entendimento maior do MDC. E como a gente começa a observar algumas coisas que na escola não dão, né? Na escola tradicional eles vão pedir para calcular o MDC, tem alguns problemas que eu já vi nos livros, talvez de sacolinha também, mas não é bem explorado, tá? Essa é a ideia. Então aqui a gente aprende realmente o detalhe, né? Então observa que quando eu faço o MDC dos dois, essa é a técnica mais usada para resolver problema, tá? De sacolinhas, de problemas de MDC, essa aqui é a técnica de fatorar junto, né? E depois que a gente encontra o MDC, a gente vai observar que esses números aqui nessa linha têm uma importância muito grande para resolver vários problemas, ok? Então vamos fazer outro exemplo aqui e a gente vai observar agora. Vamos fazer com 3 números, né? Para poder a gente praticar mais, né? E fazer os probleminhas. E eu vou pedir também só para praticar o cálculo do MDC e começar a observar essas pequenas, como eu digo, são pequenas observações que fazem toda a diferença, que normalmente, até quando eu estudei lá, não queria nem saber disso aí, né? Não entrava no detalhe, era só decorar mesmo e acabou. Então vamos lá, MDC de 45, 60 e 72, tá? Fazer agora de 3 números, tá? Vamos fazer pelo método fatorando separadamente. Então aqui dá 45, dá por 3, dá 15, né? Aí dá por 3 aqui novamente, 5 e 5, 1. Ou seja, vai ser 3 elevado à segunda vezes 5. Então já fatorei esse primeiro número. Vamos fatorar o 60, né? Aqui, deixa eu botar assim só para ajudar aqui. Aí vai dar por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Ou seja, 2 elevado à segunda vezes 3 vezes 5. Fatorar o último número aqui, 72. Tá? Tomara que dê aqui para não ficar. 72 vai dar por 2, 36. Por 2 de novo, 18. Por 2, por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ou seja, eu vou botar aqui, tá? 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à segunda. Então, o que é o MDC? Já tem aqui os números fatorados, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O MDC desses números, MDC de 45, de 60 e de 72, vai ser os fatores em comum nos 3. 3 tem nos 3? Tem, então é fator comum. 2 tem nos 3? Não, 2 não é fator comum dos 3. Porque 2 tem nesse aqui, ó. Tem aqui, mas não tem aqui.
tá? Então 3 é fator comum. Então 3 é fator comum. O 5 é fator comum? Ó, o 5 tem aqui e tem aqui, porém não tem aqui. Então tem que ser fator comum em todos, tá? Em todos. Então, nesse caso, só existe um fator comum, que é o 3. E quem é o menor expoente? Ó, aqui tem o expoente 2, né? Opa, aqui tem o expoente 2. Aqui tem o expoente 2 de novo. E aqui tem um expoente... Não tem, né? Então... Opa, mas não é no 2, desculpa. Opa, é nos 3, né? Observe que o menor expoente do 3 aqui é o 2 e aqui é o 1. Tá? Então é 1 aqui. Ó. Então o MDC desses 3 números aqui é igual a 3. Tá? Se eu for fazer isso em junto agora, 72, observe aqui, ó, que eu vou tentar fazer assim. Eu tento dividir por 2. Não dá para dividir esses 2 aqui, mas não dá para dividir por 5. Então eu divido por 3, agora dá. Se eu dividir isso aqui por 3, aí vai dar 15 aqui, né? 15. Aí aqui vai dar 10 não, 20, né? Opa. E 72 por 3 dá quanto? Deixa eu fazer aqui por 3. Vai dar 2, 21, não. 2, 1, 12, 4. 24. 24, tá? Observa aqui que acabou. Porque, ó, esses 3 números, eles são primos entre si. Ou seja, não tem fator comum nos 3. Como é que eu descubro isso, se eu quiser descobrir? Vê, o fator 15 vai dar 15, é 3 vezes 5. Tá? O 20, ele cadê? O 20 vai ser 4 vezes 5. Tá? E o 24 é 4 vezes 6. Observa que os 3 não tem fator comum. Observe que esse tem fator comum, certo? Mas os 3 em si não tem nenhum fator que é comum aos 3 mais. Entendeu? Não tem nenhum fator, por exemplo, o 5. O 5 tem nos 2 e tem aqui. Aqui tem 4, aqui tem 4 também, ó. Só que não tem em cima. Então, eles não são, os 3 são primos entre si. Considerando os 3, eles não têm fator comum, entendeu? Não tem nenhum fator que tem nos 3. É isso que seria considerado primos entre si, tá? Primos entre si, né? No caso, os 3, tá? Tô falando dos 3. Eles não têm nenhum fator comum, os 3. Beleza. Então, observa que, novamente, o 3 é o único fator, então ele é o próprio MDC. Se eu multiplicar 3 vezes 15, ó, vai dar 45. 3 vezes 20 vai dar 60. E 3 vezes 24 vai dar 72. Observa que toda vez que eu calculo o MDC, né, por um número que é primo, eles são primos entre si nesse caso, a gente vai achar os valores de A, no caso de B e de C, tá? É muito importante essa observação, tá? Deixa eu ver se eu acho um com 2 que é melhor, tá? Vou fazer aqui o MDC de 32 e 46, não, 36 e 46. Só para finalizar, né, vamos fazer pelo o método de fatorar os dois, né? MDC 36 e 42, tá? Vamos lá. Vamos fazer 36 e 42 por 2, tá? Aí vai dar 18. Por 2 vai dar 21, tá? Não dá mais por 2, por 3 dá aqui, vai dar 6 e vai dar 7. Acabou, tá? Aqui, ó, MDC é 6, tá? Que é 2 vezes 3. 6 vezes 6, ó, 36. E 6 vezes 7, 42, tá? Observa que 6 e 7 são primos entre si. Vou me utilizar dessa propriedade, tá? E desse conhecimento aqui, que A, esse valor chama isso aqui de A e o valor de B. A vai ser igual ao MDC de A e B, né? A e B, multiplicado por um valor X, vou chamar isso aqui de X. E B vai ser um MDC de A e B, multiplicado por Y, isso aqui é Y. E X e Y são primos entre si.
Pronto, então isso aqui vai utilizar disso aí para poder fazer algumas provinhas, porque no final das contas eles não vão decorar essas provadas, eles vão decorar já tipo a fórmula pronta, né? Quem são as fórmulas? Eu vou falar de algumas propriedades, por exemplo, A vezes B é igual ao MDC de A vezes B, né? Aí B vezes o MMC de AB, tá? Essa aqui é mais usada em prova do colégio. Porém, tem outra forma que também é usada. É o MMC vai ser igual... Quando eu falei MMC, vai ser de A a B, tá? De dois números, tá? AB vai ser igual a MDC X e Y. Esses dois números primos entre si aqui, ó. Onde se eu ler dessa forma, tá X aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui, excluir. Botar X aqui. Opa. Tá X aqui. Botar Y aqui agora. Y. Opa. Excluir. Tá Y aqui. Então, observa que X vezes Y, X vezes MDC vai ser o A. E isso aqui vai ser o B, tá? Então, a gente vai fazer alguns probleminhas. A maioria se utiliza dessa propriedade. Alguns pouquíssimos, né? Se utiliza dessa propriedade aqui. Porque realmente é a propriedade mais difícil de entender no problema, né? Mas a gente vai em frente, tá? O lance é sempre em frente e não se preocupar muito, só se dedicação, né? Que eles chegam lá. Então, beleza, boa noite. Até mais. Vou passar uma listazinha de exercício, tá? Também. Para fazer. Sexta-feira a gente volta às atividades através de videoaulas, né? Aulas online, no caso, não videoaula. Então, os professores a gente está ainda apanhando um pouquinho na parte da plataforma, mas daqui para a gente vai se adequar, né? Já testamos algumas plataformas, a melhor que eu achei foi a Zoom, então a gente vai possivelmente, né, manter essa plataforma, né? Então é isso aí, vamos em frente. Abraço a todos.